Eu não faço nem ideia do que o indivíduo que consegue acreditar um pouco no desenvolvimento dele, eu não faço a menor ideia do que ele pode conseguir em 3 anos, em 5 anos. Porque nem ele faz ideia, né? Sim. Assim, o que fez, por exemplo, vocês montarem essa estrutura aqui? Vocês viram alguém fazendo primeiro, né? Sim. Teve que ter essa aprendizagem social, assim, de você ver que é possível. Mas vocês acreditaram que dava pra fazer. Se vocês não tivessem... Possível não era. Vocês Sim. não, vocês poderiam até pensar assim, talvez não, a gente não consiga gente que vai ouvir, talvez não consiga fazer muito bem, ou sei lá. Mas vocês acreditavam que dava pra fazer alguma coisa, dava pra criar uma realidade, dava pra criar, assim, o Will dava pra criar um outro Will no futuro, que ele era um pouco mais competente do que aquele que estava existindo ali naquele momento, e isso ia ser bom. Né? O Carl Rogers, que era um psicólogo humanista, o humanismo é muito interessante. O humanismo é isso aí. Vamos desenvolver o indivíduo porque ele consegue se desenvolver e ele faz isso, e quando ele faz é bom, e é bom não só para ele, mas como para os outros. E daí ele falava, existe um processo que quando você olha a discrepância entre o eu real e o eu ideal, e você consegue atingir esse eu ideal, você obtém a autorrealização, que era a motivação que ele acreditava, o Carl Rogers, que era a motivação universal, a autorrealização. É bem interessante a teoria dele. Ele é um psicólogo que não é tão antigo assim, os livros dele são dos anos 60, 70. É bem interessante, é um psicólogo que te inspira nesse sentido, sabe? Vou melhorar o quê? Meu ambiente, as pessoas que eu convivo vão ser melhores, vão se beneficiar, porque eu vou ser mais competente, vou ser mais motivado, vou ser mais cauteloso, vou ser mais paciente, vou ser mais inteligente, vou ser mais controlado emocionalmente, menos reativo, sei lá. Uma das coisas que é muito interessante é isso, você tentar definir uma série de coisas que você vai tentar buscar depois. Porque se você for pensar no comportamento, é como se fosse a sala do Dragon Ball lá, uma coisa branca, não tem nada em lugar nenhum. As possibilidades de comportamento do ser humano, elas são, sei lá, é igual a sala do Matrix também, que eles falam. Bota um monte de arma aqui, vem aquele monte de arma. Ou seja, você pode ser um cara que daqui a 10 anos, o Daniel Gilbert estuda isso, você pode dizer que você vai continuar o mesmo cara daqui a 10 anos, ou você pode ser um cara que seja tão diferente de você agora que vocês não se reconheçam se vocês fossem conversar. E isso é verdade. Isso o Daniel Gilbert fez pesquisa sobre isso e ele mostra isso. A previsibilidade do indivíduo sobre o futuro, sobre a mudança de características dele no futuro é muito baixa, muito baixa. Então ele pega as pessoas e diz, você gosta de Pink Floyd? Por exemplo, eu gosto de Pink Floyd ainda desde dos 23, mas tem um monte de coisa que eu não gosto mais. Um monte de coisa. Um monte de coisa que eu não assim, não tenho a menor noção, assim, de eu gostar daquilo hoje. E aí ele perguntava pro indivíduo, daqui a 10 anos, qual a tua probabilidade de você gostar disso? A probabilidade tanto. E aí ele rodava o estudo lá, não lembro como que ele fazia esse estudo, se ele acompanhava as pessoas no tempo lá, não lembro. Mas tem um TED Talk que ele mostra como que ele faz. E aí a conclusão dele era que a gente tem uma previsibilidade muito baixa do nosso comportamento do futuro. E por quê? Porque pra gente perceber coisas no futuro, a gente precisa imaginar. E a nossa imaginação, ela é muito boa pra criar alguma coisa agora, né? Então, cria um filme, cria um negócio. A nossa imaginação, ela é precisa a curto prazo. A longo prazo, ela não é nada precisa. Porque você tá sempre falando das tuas experiências recentes, né? Ela não é nada precisa, a não ser que você torne ela outra coisa, que daí seria um planejamento. Aí um planejamento é preciso, mas a imaginação não. Então a imaginação cria, e daí você senta e diz, daqui a 10 anos eu quero ter
isso, eu quero ser assim, e prever um monte de coisa, mapeia um monte de comportamentos. Então, por exemplo, daqui a 10 anos eu quero ter um relacionamento, e esse relacionamento tem que ser dessa forma. Tem que ser uma pessoa que respeita a minha opinião, uma pessoa que quando eu falo ela não grita de volta, ou quando eu falo ela não sai sem ouvir. Ela tem que responder as coisas que eu falo com respeito, eu também tenho que responder ela com respeito, a gente tem que gostar mais ou menos de algumas coisas parecidas, a gente tem que ter, sei lá, um interesse filosófico em comum, e a gente tem que ter uma relação que seja emocionalmente profunda. Beleza, se você marcar isso e escrever, e você for olhando com o tempo, certamente quando chegar uma pessoa parecida com aquilo ali, vai ter uma memória que você vai acionar e que vai se tornar uma percepção. Uhum. Então a tua memória de longo prazo vai virar uma percepção. Então você vai dizer assim, opa, definições que eu fiz no passado estão voltando na minha memória de trabalho aqui, porque tem uma pessoa parecida com aquela que eu defini lá atrás. Porque tem pessoas parecidas, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então tem alguém muito semelhante com aquele que você definiu ali, né? Tem pessoas que... Tem muita gente que é parecida com aquilo que você precisa. Então se você define, você consegue ativar memórias, essas memórias se tornam percepções, e no momento em que você percebe a coisa em si, seja qualquer coisa, você vai ter um aviso, você vai ter uma emoção, você vai ter um impacto emocional ali, então você vai perceber aquilo. Então, muitas vezes, o indivíduo não melhora o comportamento dele, ou a questão financeira dele, ou a questão emocional, ou relacional dele, simplesmente porque ele só fica na imaginação. Uhum. Às vezes ele não tem nem imaginação, ele não consegue nem imaginar ele melhor, né? A depressão causa isso, por exemplo. A pessoa diz, eu não sou nada, nunca vou ser nada, tudo que eu faço é ruim, a melhor coisa que eu faço é sumir da face da terra. O depressivo, ele pensa isso, de fato. Então você faz um processo terapêutico para sair disso. Se você chegou até aqui, se inscreve aqui no nosso canal, assiste esse vídeo aqui também que o YouTube tá recomendando para você, que eu tenho certeza que você vai gostar.